Thaís Herédia está de volta aqui no estúdio para falar sobre esse lado econômico. O Vitor bem destacou a questão da alíquota. Enquanto ela vai ficar, a gente já consegue definir isso? Ainda não, Márcio. As contas estão sendo feitas, mas o que está apontando é que vai ficar algo em torno de 28%. Não mais, como o próprio Vitor disse aqui, não mais os 26,5% que tinham ali naquela trava, que a gente sabe que não vai funcionar. Travar nada. Exatamente, que não vai travar nada. Agora, tem uma coisa importante que eu quero trazer aqui, que é o seguinte: a gente passou essa tramitação inteira da reforma tributária, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e agora na Câmara de novo, puxando muito o debate sobre as exceções, sobre a pressão de interesses específicos de cada um dos setores, uns que saíram mais prejudicados, outros que saíram muito beneficiados, né? O que ainda pode gerar algumas distorções, principalmente na distribuição ali da cobrança de impostos sobre o consumo. Mas tem uma espinha dorsal dessa reforma, que é o Brasil, depois de décadas completamente atrasado do resto do mundo, passar a adotar aquele imposto que é o mais eficaz, o menos injusto, vamos dizer assim, na tributação sobre o consumo. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. E quem sabe, a partir de agora, com a promulgação dessa regulamentação, que é o pontapé inicial da implementação do novo sistema tributário, o Brasil vai deixando essa chaga para trás, Márcio. Os últimos levantamentos do Banco Mundial traziam o seguinte dado: no Brasil gasta-se 1.500 horas por ano para cumprir com as suas obrigações tributárias. O segundo lugar estava em 600 horas. Nossa. E a média do mundo é menos de 300 horas. Márcio, se a gente conseguir baixar isso para 600 horas, 500 horas, isso se chama ganho de produtividade na veia. As empresas têm departamentos gigantes de contabilidade para dar conta de pagar impostos do governo federal de 27 estados, de 5.570 municípios, com mais de 550 mil regras. Ou seja, é um negócio tão maluco, é maluco, né? É difícil explicar o que era o sistema tributário brasileiro até hoje. Portanto, essa mudança, ela tem sim uma cara de uma batalha de interesses e muitas exceções, mas ela tem também uma mudança relevante que, mesmo que a alíquota ainda imponha um custo elevado da tributação do consumo, a forma como o sistema vai funcionar pode aliviar muito a economia brasileira. E eu te pergunto uma coisa, entrando um pouco na seara política, como é que você viu o desempenho do nosso parlamento nessa discussão? Porque ano que vem, ou a partir do ano que vem, teremos uma outra discussão aí sobre a renda. É muita responsabilidade em cima dessa injustiça que você diz no mercado, quando eu, que ganho muito bem, pago os mesmos impostos que quem ganha muito mal. E isso é muito injusto no produto ali que a gente está comprando igual. Quando o justo, em outros países pelo menos é assim, é a tributação na renda e não no consumo. Eu te pergunto se o nosso parlamento agiu com responsabilidade frente à importância desse tema, para não chegar na última semana do ano, prestes a entrar no recesso parlamentar, para começar essa discussão e finalmente sacramentar esse assunto que é tão importante na economia, como o Vitor bem destacou, e você também falou isso. Até que ponto houve responsabilidade, particularmente de Arthur Lira e de outros deputados, em tocar isso, em deixar de lado seus interesses, se bem que ninguém deixou de lado os 50 bilhões de emendas. Ninguém. Mas eu te pergunto como você faz uma análise geral da Câmara dos Deputados, particularmente, ou do Congresso Nacional, incluindo os senadores, nessa discussão. Desculpa se me alonguei. Não, imagina, Márcio. Ótimo você estar me perguntando isso, porque, assim, o que ficou muito claro na discussão dessa reforma, e eu chamei a atenção aqui, como o debate ficou muito em cima das exceções, foi a permeabilidade do Congresso brasileiro para acatar interesses, né? Então, assim, levando em consideração o perfil econômico do Brasil, o fato do imposto sobre consumo ser extremamente regressivo, como a gente já tratou aqui tantas vezes, né? Então, a responsabilidade foi muito mais com o legado político que cada um deles quis deixar, de ter o seu nome na assinatura da aprovação de uma reforma, se bem que 123 deputados votaram contra a reforma tributária, não consigo nem entender por quê, né? Como é que consegue votar contra essa reforma, que foi a reforma possível politicamente, a gente sabe disso, mas ficou muito clara a permeabilidade e a facilidade com que interesses foram atendidos no Congresso Nacional. E aí, Márcio, na hora de discutir
a tributação sobre a renda, essa responsabilidade vai ter que aparecer. Porque, como você bem disse, aqui no Brasil, o imposto sobre o consumo, ele arrecada mais do que os outros. Em outros lugares do mundo é o contrário. A renda e o patrimônio são maiores do que o imposto sobre o consumo, porque ele é regressivo. Portanto, ele é uma parte importante da base tributária dos governos e dos países, porque é a maior atividade da economia, mas a renda e o patrimônio, a tributação sobre a renda e o patrimônio é aquela que corrige um pouco as desigualdades. E aqui no Brasil, a tributação sobre a renda e patrimônio são muito pequenas, especialmente sobre o patrimônio. Então, portanto, a discussão sobre a reforma da renda, ela pode até partir de uma promessa de campanha, como é a do presidente Lula, de isentar quem ganha até R$5 mil. Mas ela não pode ficar nessa briga sobre qual vai ser o tamanho da isenção. É preciso pensar num sistema tributário sobre a renda que corrija as distorções e as desigualdades minimamente da renda brasileira. Muito bom. Muito obrigado, Thaís Heredia.